Bom dia, pessoal. Que a paz de Jesus e o amor de Maria estejam com vocês. Então, hoje terça-feira e a gente está aqui para fazer mais uma meditação. Enquanto está cedinho ainda, 6h15 da manhã, a gente vai fazer antes que a paz que está nesta casa acabe por hoje, né? Então, a gente vai ver o que Jesus trouxe para a nossa vida hoje, tá certo? Qual o ensinamento que ele traz? Qual a vontade dele para a nossa vida, né? O que ele quer para que a gente mude verdadeiramente dentro do nosso coração. Todos os dias tem um pouquinho, né? Todos os dias tem um pouquinho de ensinamento. Se todos os dias a gente se alimentar com um pouquinho, a gente chega lá, né? Porque assim, nós seres humanos não conseguimos mudar assim, no estralo não. A gente precisa de tempo, de oração, de entrega para que a gente mude verdadeiramente. Não seja hipócrita. A palavra hoje, ela vem nos dizer isso, ela vem nos falar sobre a hipocrisia. As pessoas que fazem as coisas por aparência, as pessoas que julgam as outras, sendo que dentro delas, elas estão muitas vezes fazendo a mesma coisa. A única diferença é que Jesus ele vê o coração e o ser humano vê a aparência, né? Assim, então Jesus vem nos alertar hoje, a gente vai ver agora. Então, pessoal, hoje a palavra de Deus ela está em Marcos, no livro de Marcos, no capítulo 7, no versículo do 1 ao 13, que diz assim: Os fariseus e alguns doutores da lei foram de Jerusalém e se reuniram em volta de Jesus. Eles viram então que alguns discípulos comiam pão com mãos impuras, isto é, sem lavar as mãos. Os fariseus, assim como todos os judeus, seguem a tradição que receberam dos antigos, só comem depois de lavar bem as mãos. Quando chegam da praça pública, eles se lavam antes de comer e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição. A maneira certa de lavar copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os doutores da lei perguntaram então a Jesus: Por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos? Pois comem pão sem lavar as mãos. Pois comem pão sem lavar as mãos. Jesus respondeu: Isaías profetizou bem sobre vocês, hipócritas, como está escrito: Este povo me honra com os lábios, mas o coração deles está longe de mim. Não adianta nada eles me prestarem culto, porque ensinam preceitos humanos. Vocês abandonam o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. Jesus acrescentou: Vocês são bastante espertos para deixar de lado o mandamento de Deus a fim de guardar as tradições de vocês. Com efeito, Moisés ordenou: honre seu pai e sua mãe, e ainda, quem amaldiçoar o pai ou a mãe deve morrer. Mas vocês ensinam que é lícito a alguém dizer a seu pai e a sua mãe: o sustento que vocês poderiam receber de mim é corbã, isto é, consagrado a Deus. E essa pessoa fica dispensada de ajudar seu pai ou a sua mãe. Assim, vocês esvaziam a palavra de Deus com a tradição que vocês transmitem e vocês fazem muitas outras coisas como essas. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então, pessoal, aí hoje a palavra de Deus ela vem falar sobre a hipocrisia, né? Jesus vem nos orientar para que a gente deixe de ser hipócrita. Muitas vezes a gente age da forma como esses fariseus, né? Agimos dessa forma, achando que Jesus ele não vê as coisas, né? Muitas vezes a gente serve na igreja, faz tudo certinho como esses fariseus faziam na época deles, né? Faziam, seguia toda a tradição. Muitas vezes a gente segue
tudo que a igreja nos pede, tudo que a comunidade ali, o padre pede que a gente gente faz tudo muito bem feito, tudo muito bonito, mas por dentro a gente tem um coração podre. Por dentro a gente olha para o irmão e vai julgar. Por dentro a gente está ali prestando atenção no que o irmão está fazendo, assim como esses judeus, assim como esses fariseus aí, né? Que estavam prestando atenção em Jesus e nos seus discípulos. Prestavam atenção, né? Eles seguiam, a palavra diz que eles seguiam tradições, todas elas muito rigorosas. A palavra diz que eles tinham uma forma de lavar suas vasilhas, seus vasos, e eles seguiam aquilo com todo o fervor. Mas quando se tratava da palavra de Deus, eles não cumpriam conforme a vontade de Deus. Eles faziam conforme a vontade dele. E muitas vezes somos assim, né? Muitas vezes somos assim. A gente faz aquilo que nos agrada, né? Aquilo que nos agrada. Muitas vezes a gente vai pregar em um lugar, se a palavra for tocada em alguém que esteja ali, vamos citar um exemplo. Vamos se dizer que numa missa esteja presente ali um prefeito da cidade, vamos se dizer assim, né? E aí a gente sabe, né, quando se fala de política, como que é. Então, o prefeito da cidade é aquele que dá uma boa contribuição para a igreja. Mas, quando ele está na missa, que a palavra de Deus vai falar em alguma coisa relacionada, um exemplo, à corrupção, né, à roubalheira, a isso, aquilo, muitos não quer tocar no assunto. Então desvia a palavra de Deus. É mais ou menos isso que Jesus diz a esses fariseus aqui, né? E muitas vezes isso acontece. Eu não vou falar isso aqui porque Vossa Excelência está ali, eu não posso falar, para não magoar, para ele não pensar que é com ele, né? Jesus vem dizer: hipócritas, vocês costumam viver a tradição por fora, né? Mostrar por fora aquilo que vocês são por fora, para que as pessoas que estejam ao seu redor, para que as autoridades vejam que você está agindo conforme a lei pede. Mas dentro do coração de vocês, vocês são uns hipócritas, vocês são uns fariseus. Aí você pode pensar assim: nossa, a palavra de Deus é muito dura, né? Jesus é muito radical, é muito duro. Realmente, Jesus é muito radical. Quem estiver pensando que passa a perna dele, que engana, não, ele não engana. O ser humano engana o outro, né? Com as suas aparências, com o seu trabalho ali. Muitas vezes está fazendo um trabalho voluntário, mas muitas vezes por dentro o coração está podre, né? Aí as pessoas que estão de fora olham e dizem: nossa, como fulana é de Deus. Nossa, como fulana é uma pessoa caridosa. Minha gente, palmas para fulana, né? Mas por dentro fulana está ignorando as pessoas, fulana está julgando as pessoas pelo olhar, olha e fica julgando, né? Não sabe verdadeiramente o que está acontecendo, fica julgando. Então, assim, é sobre isso que a palavra fala hoje. Jesus vem nos orientar, gente, parar de ser hipócrita. Se em algum momento da sua vida você está vivendo alguma coisa desse tipo, a palavra é bem nítida, né? Que Jesus fala: não adianta os seus cultos. Ou seja, não adianta você se esforçar para estar trabalhando dentro de uma igreja, dentro de uma missa, no seu ministério, seja lá ele qual for, dentro de um culto para os protestantes. Não adianta você estar lá trabalhando e por dentro você ser podre. Porque para aquelas pessoas você está ali fazendo toda a regra, tudo certinho, tudo bonitinho, né? Mas dentro do seu coração você não está fazendo a vontade de Deus. Você não está sendo com o irmão o que Jesus pede nos mandamentos.
você não está vivendo os mandamentos da forma que Jesus quer. Você vive da sua forma, né? Da sua forma. Muitas vezes somos assim também. A gente não pode sair, tirar, né, do caminho, não. A gente não pode fazer isso. Por quê? Porque a gente é família dos fariseus. Fazemos parte, né? Se a gente não vigia, se a gente não ora, se a gente não pede discernimento, a gente vive como eles viviam, né? Porque somos iguais, não tem diferença nenhuma. Ah, mas eu não sou hipócrita. Será que não é hipócrita? Será? Será que não está na hora de refletir e ver se por dentro verdadeiramente você está vivendo da forma que Jesus quer? O que é que Jesus quer falar nesse evangelho? Ele fala nesse evangelho que ele quer que você, primeiramente, você viva os mandamentos dele. Em primeiro lugar, você tire a sua vontade, você tire os seus gostos e coloque o dele, mesmo que isso custe a sua vida. É isso que ele quer dizer, né? Ele quer dizer, quando você tiver nesse patamar aí, você vá me louvar, você vá me adorar no seu culto, né, para os protestantes, na sua missa, no seu grupo de oração carismático para os católicos, no seu culto evangélico, mas depois que dentro de você estiver fazendo a minha vontade. Por quê? Se você for de forma errada dentro de você, fazer lá aquele culto, fazer toda aquela aparência ali, não vai adiantar de nada, porque eu nem estou vendo e nem estou ouvindo. É isso que ele quer dizer. A gente precisa renovar todos os dias o nosso coração, a nossa alma, para que a gente possa ver essas pequenas coisas. Às vezes acontece e a gente nem sente, né? Acontece da gente começar a viver dessa forma e a gente nem sente. Muitas vezes por falta de oração, por falta de intimidade com Deus. A vida é tão corrida, né? É trabalho, é casa, é filho, é marido, sempre tem muita coisa pra gente. E muitas vezes a gente vai deixando a palavra de lado, muitas vezes a gente vai deixando a oração de lado, o tempo, por pequeno que seja, muitas vezes quando você deita, você já dorme, né? Então, isso vai tirando do foco de Jesus, daquilo que ele quer para a nossa vida. E a gente precisa vigiar. Essa é a palavra. A gente precisa vigiar. A palavra diz, né? A palavra diz que eles observavam as pequenas coisas, né? Eles observavam tudo que os discípulos de Jesus, que Jesus fazia ali. Então, como os discípulos não tinham a tradição, eles não cumpriam com a tradição. Por quê? Porque a importância dos discípulos era viver a palavra de Deus, era viver os mandamentos, os ensinamentos de Jesus. Então, eles estavam um pouco se lixando para esses detalhes, né? Esses detalhes. Eles queriam viver a palavra de Deus. Então, para eles, isso não significava nada, né? Essa coisa de lavar as mãos antes, essas tradições, né? Eles não queriam saber. Eles queriam saber que estavam ali, seguindo Jesus e vivendo a palavra de Deus. Eles se preocupavam em viver a palavra de Deus e não olhar para o irmão do lado, coisa que a gente faz. Muitas vezes a gente deixa de olhar para a nossa vida, de olhar para aquilo que está faltando em nós, para mudar, para ser uma pessoa melhor, para tratar as pessoas melhor, e a gente fica olhando o outro, a gente fica olhando o vizinho, a gente fica olhando o que o outro faz, né? Criticamos o outro em tudo. Ah, fulano pecou, ah, fulano fez isso, ah, fulano fez aquilo, ah, porque fulano fez um aborto, ah, porque isso, porque aquilo. Muitas vezes no passado você também fez um aborto, né? Mas como agora você se diz uma pessoa
convertida, uma pessoa que sabe da palavra de Deus, você critica quem abortou, né? Então não é assim, não é assim. Eu preciso lembrar do passado, eu preciso lembrar do que eu fiz. Então eu não posso criticar aquela pessoa que fez a mesma coisa, né? Eu tenho que ir lá, eu tenho que aconselhar. Se for a tempo, pedir que não faça, não faz, porque isso é errado. Isso é errado, isso é pecado aos olhos de Deus. Você não vai ter paz depois que você fizer uma coisa dessa. Então você vai tentar reverter aquilo ali. E não ficar olhando e criticando. Se sentindo, eu sou convertida, eu já pedi perdão, já fui perdoada. Aí começa a jogar pedra em cima daquela criatura. Não é assim? Começa a jogar pedra. Eu lembrava, falando agora, eu lembrava de uma amiga que eu tenho, que é evangélica, né? E que, na sua juventude, fez 2 abortos. E hoje, convertida, né, da Assembleia de Deus, uma outra amiga aconteceu de fazer um aborto, né? E aí, essa pessoa falou horrores, que ia para o inferno, que a pessoa ia para o inferno de cabeça para baixo, que isso, que aquilo não era gente de você andar, que aquilo matou uma pessoa, e papapá, e papapá, papapá. Em conversa, estávamos em 3, e eu lembrei do que ela tinha feito, e eu fui obrigada a falar para ela: eu não entendo por que tu tá tratando fulano desse jeito, porque fulano fez um aborto. Se no passado tu fez 2, então tu tem 2 mortes nas costas. Tu lembra disso? Então, ao invés de tu tá criticando, tu vai lá e conversa com fulano, pede para fulano se arrepender e pedir perdão a Deus enquanto é tempo. Conta o teu testemunho a ela, diz que tu perdesse a tua paz depois que tu fizesse aquilo. Eu tenho certeza que vai dar certo. Mas não critica, não exclui, porque todos nós estamos no mesmo barco, né? Hoje você está criticando ela, amanhã sua filha, que ela não tem mais filho pela idade, mas hoje sua filha pode ter e fazer a mesma coisa, entendeu? Então é esse tipo de hipocrisia que Jesus não quer. De que adianta você estar com a harpa de Jesus ali? Você está ali orando, Pai amado, Pai querido, sabe? Aquelas orações que na verdade são bonitas, que eles fazem. O orar em línguas, ali, aquela coisa. Quem está de fora de, nossa, que povo ungido é este? Né? Mas por dentro não está fazendo a vontade de Deus. A vontade de Deus é que você chegue na pessoa e dê o seu ombro, porque não é fácil para quem faz, não é fácil. Cada um sabe do que sente quando faz uma coisa dessa. Então, só Jesus é que sabe. Então, naquele momento, se ela se arrepende de fazer, né? Jesus a perdoa, e a pessoa que está do lado criticando fica um terreno meio ruim com Jesus, viu? Fica. Então é sobre esse tipo de hipocrisia que Jesus fala, né? Tirando para a nossa vida. A gente tem que parar com isso. Ele diz aqui nitidamente: vocês não me honram de verdade, né? Não é com o coração que vocês me honram, é com a aparência. Tudo que vocês fazem aqui, as tradições dadas pelo homem, vocês fazem por quê? Porque para quem está de fora, vai olhar e vai dizer: nossa, como fulano faz as coisas. Nossa, fulano é a pessoa perfeita em se tratando de fé. Só que por dentro você não está fazendo a minha vontade. Não é a minha vontade que você está fazendo. É isso aí que Jesus veio trazer para nós. Então vamos meditar em cima dessa passagem. Então, vamos nos policiar hoje, vamos meditar em cima disso, vamos parar de estar olhando os pequenos detalhes das pessoas. Porque fulano vai à igreja, fulano não faz isso aqui, que é uma regra da igreja. Fulano não faz isso, fulano não faz aquilo.
Mas muitas vezes fulano por dentro, fulano faz tanta caridade. Fulano é uma pessoa que acolhe todo mundo, que escuta todo mundo. E para Jesus o que importa é isso. Não é o que você faz dentro da igreja para que as pessoas vejam. É o que você faz no coração para as pessoas do seu lado. É sobre isso. Amém? Um bom dia para vocês e até amanhã, se Deus assim nos permitir. Tchau.